Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Ciência dos Dados na Prática. Meu nome é Eduardo Rocha e toda semana eu trago aqui projetos, eu trago conteúdo específico para que eu possa transformar você num cientista de dados, trazendo casos práticos para que você sempre adquira mais conhecimentos e mais casos práticos daquilo que o cientista de dados faz dentro das empresas. Tranquilo? Esse é o meu objetivo. Eu quero trazer coisas que são práticas, que têm usabilidade. Meu objetivo não é só colocar exercício, não é fazer aquela coisinha mais default que tem ali na faculdade e tal. Não, cara, meu objetivo é um pouco além, tá bom? Meu objetivo é fazer com que você consiga colocar aqui a mão na massa e com projetos específicos você já tenha ideias, pelo menos, para que você possa implementar coisas que vão ajudar as empresas. Nós estamos vivendo numa era na qual há uma escassez muito grande de cientistas de dados e há uma abundância gigante de vagas para cientistas de dados aí no mercado. Então, se você abrir aí o Glassdoor agora e digitar lá Data Scientist ou cientista de dados, né, tem os dois nomes lá, tem uma galera que gosta mais de falar inglês, eu como não saco muito do inglês aqui, eu gosto de falar cientista de dados, tô aqui no Brasilzão, vai, deixa pra usar o inglês básico ali. Não, galera, não tô menosprezando o inglês não, tá bom? Ah, se você sabe muito bem inglês, pô, que massa, é porque eu sei só de leve ali e tal, então eu preferi utilizar cientista de dados, beleza, galera? Ciência de dados. Então, eu estou tentando trazer aqui um conteúdo que é muito técnico para que você, de uma forma um pouco mais leve, né? Porque a gente encontra aí muito conteúdo, uma parada que a gente até acha massa, só que aí vem um conteúdo pesado, denso pra caramba, aí você, putz, teria até chance de fazer um trabalho bacana aí na empresa onde você está, no departamento onde você está, de aprender uma coisa massa, independente da tua formação, independente se você, né, é programador ou não, né? Eu não sou programador, né? Então, para você ver, eu não sou, minha formação não é da área de tecnologia, eu sou cientista de dados, mas eu sou economista, né? Então, vai vendo, né? Minha formação, ela vem mais ali da prática, de ter utilizado e aprendido essas coisas aí no dia a dia, né? Então, essa é a minha área. E eu acho que você também é capaz de fazer essa parada. Eu não estou fazendo aqui, né não? Estou fazendo aqui, então você também consegue sim. E é esse o meu objetivo, é trazer isso num conteúdo mais leve, numa parada um pouco mais tranquila para que você possa desenvolver aplicações. Tamo junto, dado o Gary aqui do início, eu gosto de contextualizar logo no início para você saber qual é o meu objetivo contigo, beleza? Meu objetivo contigo é simplesmente te ensinar a ciência de dados, porque o meu objetivo é te levar para te transformar num cientista de dados. Tamo junto? Simbora então. Se você quer ser cientista de dados, cola aí e tamo junto aí que tem muito conteúdo bom aqui no canal, tá bom? Então beleza. Cara, olha só. Existe uma parada muito massa dentro da ciência de dados, conhecido como análise de sentimentos. O que é isso, Eduardo? Estou falando de sentimento mesmo. É sentimento de ódio, sentimento de raiva, sentimento de amor, sentimento de medo. Então, é sentimento. Então, como é que a gente pode utilizar isso na ciência de dados, Eduardo? Galera, de várias maneiras, tá bom? Eu posso simplesmente criar um programa aqui com computação, com visão computacional e detectar por meio aí da resolução aqui da câmera, olhar o frame da sua imagem e saber se você está curioso, saber se você está com medo, saber se está com nojo, saber se você está amando, saber se você está nervoso, com raiva. Existe programa para fazer isso, Eduardo? Galera, existe e quem sabe em breve eu trago essa área também de visão computacional aqui para vocês, beleza? Então, mas essa não é a única forma de você detectar o sentimento, né, das pessoas. Qual é a outra forma que a gente gosta de se expressar? E principalmente eu, que sou aí, né, da década passada, da década passada brincation, né? Sou do milênio passado, utilizava muito para expressar os sentimentos. De onde era, galera? Era no chats, né, não? Então a gente ficava aqui que nem o muito doido aqui, ó, teclando ali e tal, e expressava o nosso sentimento por meio ali do chat, por meio ali, né, do bate-papo, né, do ISQ, esqueci até o nome, ISQN não, esqueci o nome das ferramentas de bate-papo que a gente tinha antigamente. Eu usei muito o MSN, galera. MSN, meu Deus do céu, olha aí, o precursor do Messenger aí. Galera, eu usei essas paradas tudo de MSN, olha só, caraca, que fera, né? Tinha lá os Yahoo Groups, eu lembro que a gente usava muito Yahoo Groups, né? Era muito legal. Então, a forma como a gente compartilhava ali o nosso sentimento com relação aos mais diversos assuntos aí na internet era digitando, galera. E hoje, o
que eu vou trazer para vocês é uma forma de você analisar o que está sendo escrito nos chats, nos blogs, enfim, se você tem um banco de dados aí, onde você consegue armazenar as informações textuais, né? Então eu vou dar um exemplo lá que eu nunca dei do Banco do Brasil. Então, eu trabalhei no Banco do Brasil, galera, e eu gosto de usar o exemplo do Banco do Brasil porque eu vivi muita coisa lá, né? Então eu gosto de usar esse exemplo. Então você tá chegando agora aí, eu falo uma piada interna aí, já vai se inteirando aí dessa parada, beleza? Então, como que você poderia utilizar isso dentro do Banco do Brasil? Então imagina lá que você tá numa área de clientes do Banco do Brasil, beleza? E aí, cara, você tem acesso lá às redes sociais do Banco do Brasil, Twitter, tem acesso ao chat lá do Fale com o Gerente, enfim, tem várias coisas lá que você tem acesso às informações textuais, né? Que os clientes vão lá e fazem a sua manifestação. Ah, o Banco do Brasil tá colocando meu nome no Serasa e blá blá blá. Ou então, cara, que legal, conheci uma galera do Banco do Brasil que me atendeu super rápido, prontamente ali. E aí você vai armazenando essas informações. E você tem um banco de dados onde você guarda essas informações, beleza? Então, como que você pode analisar se há um sentimento bacana naquilo que está escrito ou se há um sentimento ali para baixo com relação ao que os clientes estão escrevendo sobre a sua empresa? Por meio de Machine Learning, galera. E é isso que eu vou trazer para você aqui hoje. Após esse caso prático que a gente vai fazer agora, você vai ter condições de iniciar aí um trabalho de análise de sentimentos utilizando Machine Learning aplicado a texto, galera. A texto que eu falo é de texto, de escrita mesmo, tudo bem? Então essa é a minha promessa contigo aqui hoje. Você vai sair, pelo menos, com um caminho aí enveredado para que você possa utilizar essa técnica de Machine Learning para fazer a análise de sentimentos. E eu vou explicar exatamente como que você vai fazer essa parada, tranquilo? Bora pra frente? Então olha só, eu trouxe aqui um caso que ele é de fácil usabilidade, né? Por quê? Porque eu preciso ter um banco de dados para você ter acesso. Então imagina que você está aí, eu falei da galera do Banco do Brasil, mas imagina que você está estudando ou que você está numa empresa onde você ainda não tem acesso a essas informações, como é que você ia colher os frutos desse trabalho aqui, não é mesmo? Então peguei um banco de dados gratuito aqui, que está na web, fiz o download, vou deixar disponível aqui para você o link, todos os links bem organizadinho para você baixar esse dataset, tudo bonitinho, tá bom? No nosso grupo no Telegram, no final eu dou mais detalhes. Mas o que é esse dataset? Cara, vou te explicar. Esse dataset é do IMDb. E o que é o IMDb, Eduardo? Deixei o link aqui, tá? Da Wiki, que a Wiki explica tudo o que é o IMDb, que é, galera, um site chamado IMDb, porque é Internet Movie Database, ou seja, é o banco de dados dos filmes que estão aí na internet. Então, se você nunca navegou no IMDb, depois você joga aí imdb.com, vou usar só o Wikipedia aqui só para você ver o que é logo de cara. Então tá lá, quem é o dono dessa parada? É a Amazon é dona desse grande banco de dados de filme, beleza? É de origem britânica, tá bom? O que tem nessa parada, galera? Tem várias coisas aqui, tem vários dados de vários filmes e séries catalogados. Então, o que a gente tem? A gente tem a análise lá das pessoas quando ele assistiu um filme e aí as pessoas iam lá e falavam, poxa, esse filme é legal. Ah, não, esse filme não é legal porque, cara, tem muita violência, porque blá, 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 blá. Então, as pessoas iam escrevendo e aí o IMDb ia armazenando essas informações. Então, o que a gente vai acessar agora é como se a gente estivesse na empresa e a gente tivesse acesso a todas as informações textuais que foram colocadas ali dentro desse banco de dados. Tranquilo? Então, coloquei você dentro da empresa agora. A partir de agora, você tem acesso ao banco de dados textual que as pessoas estão falando ali com relação aos filmes, nesse caso, beleza? Vou te colocar dentro aí da Amazon a partir desse momento e você tá lá dentro da Amazon, é dono do IMDb e você tem acesso a essas informações lá do chat das pessoas, do que elas expressavam com relação aos filmes e séries, como você vai ver. Beleza? Então, beleza. Olha só que interessante, cara. A partir de agora, a gente vai fazer um trabalho e como esse trabalho é de texto, a gente vai entrar numa seara conhecida como processamento de linguagem natural, beleza? Em português é PLN, tá bom? Mas em inglês é NLP. O que é NLP? É Natural Language Process, processamento de linguagem natural. É uma forma, é uma área, é uma vertente aqui da nossa inteligência artificial, na qual a gente desenvolve técnicas para manipular informações
textuais, tudo bem? Então essa é uma das paradas que a gente faz aqui com PLN, que é manipular as informações que estão no formato de texto. Então, a partir de agora, nós que sempre estamos vendo aqui, na maioria dos casos aqui do Ciência dos Dados na prática, nós estamos utilizando as variáveis para criar ali a nossa máquina preditiva, e essas variáveis muitas vezes são saldos, são números. Hoje, a partir de agora, eu quero que você imagine que a gente vai utilizar textos. Tudo bem? Vamos embora? Vamos embora. É o seguinte, nós vamos importar uma biblioteca chamada RE, que é de Regular Expressions, né, de expressões regulares. Outro pacote chamado Stop Words, Word Tokenize, tudo pacotes de manipulação de texto, e eu vou explicar exatamente o que faz esse pacote na hora que a gente estiver utilizando, tá bom? Snowball Stemmer, tá bom? Count Vectorizer, e aí a partir de agora você já conhece, né, que aí é o Train Test Split, que a gente vai fazer a separação, a amostragem, né, dos dados de treino e os dados de teste, e vamos importar aqui o Navy Base, né, você viu aqui nas últimas aulas, eu trouxe um dicas e truques de ciência de dados, onde eu mostrei, apresentei para você o Navy Base, né, vi que te mostrei lá que tinha máquina preditiva que você poderia construir com algoritmo Gaussian Navy Base, multinomial Navy Base, Bernoulli Navy Base. Então hoje a gente vai utilizar aqui esses três para você, inclusive, fazer uma comparação daqueles que qual melhor constrói a máquina preditiva para você. Tranquilo? E, ademais, pacote para você verificar a acurácia. E esse Pickle, galera, é para fazer o salvamento do modelo. Olha só que interessante, um caso aqui bem interessante. Há alguns anos atrás, quando a gente não tinha esse tipo de trabalho, a ciência de dados não estava muito evoluída, a gente tinha um trabalho muito grande na hora de salvar a estrutura das nossas máquinas preditivas quando a gente utilizava esses algoritmos de machine learning mais novos, né, que estavam nascendo na época, né, tais como Random Forest, Decision Tree, por aí vai. Por quê? Porque antigamente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje no Python. Então imagina, eu construía lá uma máquina preditiva com Decision Tree, e depois eu tinha que dar um jeito de salvar ali o esquema lá de como que a árvore ia fazendo as suas quebras. E aí depois eu tinha que implementar essa parada lá no COBOL da vida, era uma loucura, galera. Então assim, era bem no trabalho de especificação do sistema ali pra gente organizar como que essa Decision Tree trabalhava, era, ó galera, loucura, beleza? E isso aí é muito caro pra instituição. Agora, galera, a gente tem pacotes aqui que nos ajudam. Eu chamo o pacote aqui, salva a minha máquina preditiva, depois se eu quiser, eu abro ali o meu pacote aqui, onde eu salvei a minha máquina preditiva e mando ele fazer o trabalho ali, as predições. Enfim, hoje está cada vez mais fácil, beleza? Tamo junto? Então é isso que a gente vai fazer com o Pickle. Eu vou salvar aqui a minha máquina preditiva, tá bom? Então, vou importar aqui os nossos pacotes para que a gente possa fazer o nosso trabalho. E o banco de dados, eu já fiz aqui a importação, ele está aqui, ele é relativamente grande, tá, cientista de dados? Então eu já subi ele aqui para a gente não ter esse tempo, mas eu vou deixar ele disponível para você, que é o MDB Database, Dataset. Ele é bem grande, né, um banco de dados bem grandezinho assim, pelo menos demora um pouco aí para você fazer a importação, mais do que o normal, então fique tranquilo, é normal, isso aí, beleza? Então vamos lá conhecer esse banco de dados para você ver o que tem nele. Eu vou simplesmente importar com o read CSV do Pandas, vou te mostrar aqui o tamanho dele. Então a gente tem aqui cerca de 50 mil registros, tá bom? E duas colunas. Putz, Eduardo, você disse que é um banco de dados grande. É porque, galera, cada registro ele é um pedaço do chat, então uma interação do chat. Então imagina lá, o cara número 0 foi lá e fez uma review, né, de uma manifestação aí com relação a um produto seu da sua empresa. Ele foi lá e escreveu, cara, esse produto assim, assim, assado. Então todo esse texto que esse cara escreveu vai ficar nesse registro 0. E aí, galera, que tem um trabalho muito interessante que eu quero explicar para vocês já de cara, que é o seguinte, o sentimento, ele precisa ser anotado, o sentimento, ele precisa ser targeteado. O que é targeteado, Eduardo? Pelo amor de Deus, vai. Fala anotado que é melhor. Então tá bom, o sentimento precisa ser anotado. Como é que funciona isso? Galera, você está numa instituição e aí você está aí dentro do Banco do Brasil e você sabe quando o cara está falando bem ou quando o cara está falando mal do seu produto. Sim ou não é? Então, beleza. Então, o que vai acontecer? Você tem lá todo o chat e aí, galera, você, de certa forma, vai precisar ter um banco de dados já com o sentimento já pré-anotado para você construir a sua máquina preditiva. Como que isso pode ser feito? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Então, você tem 50 mil interações. Cara, olha só.
Isso leva tempo para fazer a interação. A gente tem áreas operacionais aí na empresa nas quais você pode passar ali dividir esses 50 mil registros ali do seu chat para áreas específicas aí que são mais operacionais, está fazendo aí essa anotação se é positiva ou se é negativa. Eduardo, tem de bulufas. Então, deixa eu explicar de novo. Olha só. Você tem lá a interação, beleza? Então, você tem lá a interação número 0. Aí o cliente foi lá e falou assim, cara, esse produto não é legal. Então, imagina que ele escreveu isso aqui, ó, esse produto não é legal. Olha só, se você tem 50 mil registros como esse aqui, fica pesado para uma pessoa fazer, não é? Então, as áreas operacionais podem fazer esse trabalho. Então, imagina que você tem lá uma área operacional que tem, sei lá, 200 pessoas. Pô, divide isso aqui por 200, dá, sei lá, 1000 para cada um. Fica muito mais fácil para cada uma dessas pessoas dizer, pô, esse cara aqui falou positivo. Ah, se é positivo, então eu coloco 0. Ah, é positivo, coloca 1. Ah, então esse cara aqui veio aqui, esse cara número 1 falou, não, isso aqui tá uma bosta, tá ruim pra caramba. Então, você vem aqui, não, ixi, isso aqui é 0, cara. Isso aqui é ou é negativo, né? Pode pedir pro cara escrever, não, esse sentimento aqui desse cara é negativo. Por que você tá me falando isso, Eduardo? Porque nós estamos falando de aprendizagem supervisionada aqui nesse caso. Nós vamos utilizar o algoritmo Navy Bayes. E a gente precisa ter já os dados separados, o sentimento real daquilo que vem a ser uma coisa positiva e daquilo que vem a ser uma coisa negativa. Estamos alinhados com relação a isso? Beleza? Isso é uma dúvida, galera, que, nossa senhora, é uma dúvida muito grande. Talvez a parte mais difícil do trabalho aqui seja a galera interpretar como que a gente vai montar o banco de dados para construir uma solução aqui de análise de sentimentos. Então, já parte já do início aqui agora sabendo que, se você for coletar 50 mil registros aqui para você construir uma máquina preditiva robusta, porque o seu negócio tem uma peculiaridade assim que fica difícil saber o que é positivo do que é negativo, cara, você vai precisar de gente para fazer a anotação que a gente chama, né? De colocar lá a label, se é positiva ou se é negativa. Tranquilo? Por quê? Porque aí a tua máquina preditiva vai aprender, né? Você já vai ter aqui os textos, a gente vai fazer uma série de atividades aqui de pré-processamento, vamos passar a máquina preditiva lá, passar o algoritmo para criar a máquina preditiva, e aí sim o algoritmo vai ali fazer o seu trabalho, a gente vai ver que a máquina preditiva vai aprender e você vai estar pronto para receber novas interações e aí, a partir de agora, isso tá de forma automatizada e você fazer um controle aí preventivo de como está a sua área aí no atendimento ao cliente, por exemplo. Tudo bem? Isso aqui é uma boa prática aí do trabalho quando a gente está visando sempre melhorias do nosso processo para atender de forma excelente o nosso cliente. Tudo bem? Beleza? Bora pra frente? Então, olha só, dataset bem simples, né? Vou abrir aqui algumas especificações bem rapidinho, só para você ver como é que é. Nós temos aqui 50 mil registros e só temos 2 colunas, review e sentimento, e tudo aqui, claro, né, galera? Object, nós estamos falando de texto, tudo bem? Olha só, eu vou fazer uma contagem aqui no sentimento, que é o nosso target, né? Nosso target aqui, que é o sentimento. Então, nós temos aqui, ó, positivo 25 mil e negativo 25 mil. Tá, ó, balanceadíssimo, né? Nós temos aqui separado direitinho. A nossa máquina preditiva não vai ser tendenciosa, pelo menos com relação a essa questão, né? Que é de dizer se a máquina preditiva, se tem uma quantidade bem bacana aí de pessoas falando bem e de pessoas falando mal. Tranquilo? Então, bora dar uma olhada aqui só no primeiro registro, que é o registro 0. Eu vou trazer o registro número 0 para você ver o que está escrito. Tudo bem? Então, ó, eu vou copiar essa parada aqui e vou abrir uma nova aba aqui para você acompanhar direitinho o que está escrito. Eu vou abrir até o Google Tradutor aqui, já para a gente ler essa parada, se você tem dificuldade no inglês. Beleza? Então, olha só, isso aqui é o que está no 0, tá bom? Ó, isso aqui é o que está no 0. Presta atenção. Então, nós temos aqui, ó, 1.761 palavras aqui dentro, tudo bem? Então, é um chat mesmo, é um espaço onde a pessoa escreve o que quer. Olha só que interessante, esse cara está falando o seguinte, ó, um dos outros críticos mencionou que depois de assistir o episódio de Oz, você ficará viciado. Eles estão certos, pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. A primeira coisa que me impressionou foi a brutalidade das cenas de violência, que começam desde a palavra gol. Acredite em mim, esse não é um show para fracos de coração ou tímido. Então, galera, coincidentemente, eu não sei se você assistiu, mas esse cara aqui tá fazendo aqui uma crítica de uma série chamada Oz. Eu vou ver se eu acho aqui pra você, ó. Oz, cadeia, prisão. É uma série
é uma série que mostra aí como é que é a galera aí num presídio. Olha aqui que interessante. Tá aqui, ó. E essa é a série aqui, ó. Eu lembro muito bem. E tem um bocado de gente lá, tem umas gangues dentro, e aí eles brigam entre si dentro da cadeia. É muito doido, ó. Então tem a gangue dos latinos, dos italianos, dos arianos, dos negros, dos muçulmanos. Então é uma briga muito doida lá. Então, o que esse cara tá falando aqui é exatamente qual é o sentimento dele com relação à série, beleza? Então, do mesmo jeito que ele poderia estar falando de um filme, de uma série, ele poderia estar falando do seu produto. Tá ligado aí como você consegue fazer esse depara? Então, beleza. Então, olha só, bora pra frente. Aqui eu peguei aqui o exemplo do que é o review. E aí, galera, a partir de agora, a gente vai fazer todo um trabalho de pré-processamento pra gente conseguir dizer se o sentimento desse cara é um sentimento positivo ou um sentimento negativo. Tranquilo? Pra que isso mesmo, Eduardo? Porque imagina aí, se você já consegue ter isso de forma automatizada à medida que os clientes vão entrando em contato com a sua empresa. E aí você já vai anotando cada tipo de interação que está sendo feita com a sua empresa em real time. Cara, você tem ali a empresa na sua mão. Você sabe exatamente se o meio ali, se a área tática, né, se não só a área estratégica, mas se a área tática está fazendo o seu trabalho, né? Isso é muito bom, principalmente para as empresas que são grandes, que requer ali um nível um pouco maior ali de supervisão, né? Então você trabalha ali na vice-presidência da empresa, você não está ali de cara a cara com o cliente, você não está vendo ali diretamente, você tem intermediários. Só que aí com um painel desse na mão, um painel de ciência de dados, você tem total controle ali de mostrar a situação real da empresa com relação aos clientes. Tranquilo? Bora pra frente. Nós vamos fazer aqui uma série de trabalho. Primeira coisa, vamos pré-processar essa parada toda. Você vai ver que tá cheio de tag. Então olha só, tem tag de HTML aqui dentro. Por quê? Porque isso aqui tá na web, né, galera? Isso aqui é um banco de dados que foi coletado da web. Então a gente tem lá tag de HTML. Então a gente precisa remover essas tags de HTML, asterisco, interrogação. A gente vai precisar fazer esse trabalho. E Eduardo, vai precisar fazer isso tudo na mão? Claro que não. Você vai chamar aqui alguns pacotes que já fazem isso. Vou mostrar para você aqui, ó, o pacote RE, que é de expressões regulares. A gente vai limpar essa parada, pelo menos vamos tirar essas tags, esses asteriscos, essas paradas todas aqui agora, tudo bem? Então vamos lá, eu vou executar essa célula e já vou printar para você olhar aqui como que já vai estar diferente, ó. Aqui não vai ter mais, eu vou abrir eu vou abrir um dataset aqui, um Sublime, só para você acompanhar direitinho, beleza? Então olha só aí, não tem mais nada de tag, não tem mais nada de asterisco, essa expressão regular deixou o nosso texto bonitinho. Tranquilo? Então é isso que a gente fez aqui nesse primeiro pedaço aqui. Bora continuar a fazer o nosso trabalho de pré-processamento. Agora, galera, a gente vai ver aqui que existem alguns caracteres especiais e que não estão contidos aqui nessas tags de HTML. Então a gente vai, por meio dessa função aqui embaixo, remover os caracteres especiais. E aqui, é claro, eu não vou ter o tempo de parar e conseguir explicar para você linha a linha do que está sendo feito. Isso é o que eu faço geralmente com a galera que entra no programa Cientista de Dados na Prática, que aí eu tenho mais tempo, né? A galera assiste a hora que quer, quando quer, 24 horas por dia. Então aí é outro tipo de comprometimento, beleza? Aqui com você não tem condições, porque eu tenho que passar isso de uma forma que não fique maçante para você entender o que está sendo feito e o que você pode aprender. Tranquilo? Então, fechou. Vou fazer essa parada aqui agora e vou printar de novo aqui para você visualizar como que o nosso site vai ficar aqui mais limpo, sem vírgula, sem dois pontos, beleza? Então é isso que a gente está fazendo aqui agora. Ó. Vou copiar e agora vou jogar no Sublime de novo aqui, ó, New File. Vou jogar aqui, então você já vê aqui que não tem mais vírgula, não tem mais aqueles pontinhos, e a gente vai limpando aos poucos o nosso banco de dados, para que a gente consiga fazer ali a contagem das palavras, porque é assim que a gente vai fazer a nossa máquina preditiva. A máquina preditiva que consiga fazer um trabalho textual, ela parte desse pressuposto, que é a contagem de palavras, beleza? Mas não é qualquer palavra, a gente vai eliminar aquelas palavras que não dizem nada, tipo stop word, os artigos, né? Palavras de preposição, isso tudo a gente retira. Tudo bem? Beleza? Então você já vai conhecer
e vai entender isso mais quando a gente chegar nessa etapa. Vamos converter agora, galera, tudo para low case. Então tem palavras aqui que estão letra maiúscula, a gente precisa deixar tudo minúsculo, né? Por quê? Para não dar um peso maior, um peso diferente para a mesma coisa, tá bom? Então, ó, esse OS aqui, por exemplo, que é o nome da série, a gente vai aplicar aqui agora e a gente vai simplesmente fazer com que a gente retire e a partir de agora o OS e todas as outras letras estão tudo maiúsculo, beleza? Então pode olhar aqui agora, o OS já está com a letra minúscula e não tem mais letra maiúscula aqui. Se você achar uma letra maiúscula aqui, pode comentar no vídeo aqui e falar: Eduardo, você tá mentindo, achei uma letra maiúscula, beleza? Tô brincando, brincadeiras à parte, mas eu quero interação também, quero saber o que você achou desse vídeo. Bora pra frente. Eduardo, agora a gente vai entrar numa etapa um pouco mais delicada aqui do processamento de linguagem natural, que é o seguinte: você disse também que a gente vai fazer uma contagem de palavras, mas que você não pode contar qualquer palavra, tem que contar somente as palavras que têm algum significado, né? É exatamente isso. E como que você faz isso, Eduardo? Aqui, galera, já existe um pacote chamado NLTK, e NLTK significa Natural Language Toolkit, é o kit de ferramentas para linguagem natural. Então, esse pacote, ele tem uma série de stop words, que são stop words das mais diversas línguas, inclusive do nosso português. Então, se eu tivesse escolhendo um banco de dados português, eu também poderia fazer a mesma coisa, tranquilo? Eu vou dar uma olhada aqui agora, só para você olhar aqui, ó, NLTK, vou colocar aqui, ó, NLTK Stop Words, beleza? Stop Words portugueses, só para você visualizar como tem como o NLTK também tem stop words para português, porque você poderia falar assim: ah, Eduardo, pô, dá um exemplo aí de português. Galera, seria só trocar aqui, você pega a informação em português e aí as stop words que você ia utilizar aqui são stop words da língua portuguesa, tudo bem? Mas tá aqui, galera, ó, então a gente vê aqui que tem stop words da língua portuguesa também, beleza? Você pode olhar aí na documentação do NLTK que você vai encontrar, tá bom? Exemplos para processamento em português. Vamos voltar aqui para o nosso negócio aqui. Então, o que você vai fazer agora, Eduardo? Vou eliminar exatamente as palavras ali que são stop words do nosso banco de dados, tá bom? E vou já mostrar aqui esse trabalho que ele está fazendo aqui agora. Então, ele vai baixar aqui algumas palavras, aqui inclusive ele vai baixar na sua sessão, né? Esse download aqui é porque ele precisa baixar essas palavras para depois ele fazer como se fosse um join ali e retirar as palavras que são stop words da língua inglesa nesse caso aqui, tá bom? Então ele está fazendo o download aqui e aí ele está varrendo ali o nosso banco de dados, tá bom? E a partir do momento em que ele varrer o banco de dados, fizer ali a limpeza no nosso banco de dados, ele vai printar o zero e eu já vou mostrar para você como é que vai ficar o zero. Então deixa eu pegar aqui um exemplo aqui, quer ver? Ó, esse it aqui vai sumir, esse it aqui vai sumir, tá bom? Esse is aqui, se eu não me engano, vai subir, nessas paradas aqui tudo vai sumir, tá bom? E aí eu já vou mostrar para você o resultado. Ele demora um pouquinho porque você imagina, eu tô olhando 50 mil registros, né? 50 mil registros. E cada registro tem uma pancada de palavra. Aqui ele mostra pra gente aqui, ó, somente as palavras que ficaram aqui no zero, né? Então, olha só, eu ia até copiar para lá, mas nem vou precisar. Olha só, o zero aqui como é que tá. O zero só traz aqui agora só as palavras quebradinhas, sem aquele it que eu te falei. Então, você olha aqui, ó, tem os, episódio, write, beleza? Aí sim a gente está ficando somente com as palavras que tem sentido, beleza? E aí a máquina preditiva vai olhar as palavras, vai olhar o target e aí, dada a contagem que ele faz aqui, e é isso que o algoritmo de Machine Learning vai fazer, o Count Vectorizer, ele vai exatamente falar pra gente: ah, então o sentimento é positivo. Ah, não, tem muita palavra aqui, então o sentimento é negativo. Tranquilo? É assim que esse algoritmo, é assim que essa forma, porque existem outros também, formas mais avançadas que utiliza processamento de linguagem natural utilizando Deep Learning, tá bom? Então isso aqui é a parte mais básica, mas que também já traz ótimos resultados, tá? Beleza? Tô partindo do pressuposto que você está iniciando sua jornada agora. Se você já é um Jedi, aí não, aí tem coisa mais pesada para você, tá bom? Beleza? Então, beleza. Terminamos aqui os stop words, só que agora, galera, ainda tem umas outras coisinhas também. Por exemplo, agora, galera, a gente vai utilizar uma parada chamada stemmer. E esse stemmer, galera, é mais ou menos aquela parte da gramática, saca? Então a gente vai pegar um pedaço da gramática aqui também e fazer um trabalho
trabalho de pré-processamento, beleza? Sem adentrar muito na regra aqui, entenda que isso aqui é um trabalho de gramática que está sendo feito aqui simplesmente para que a gente consiga condensar a maior quantidade de informações em menos palavras, né? Porque você imagina aí, né? Cada interação dessa, você viu aquela hora lá, tinha, sei lá, 1.200 palavras, beleza? Inclusive a gente mais embaixo aqui vai até limitar. Por quê? Porque vai ter um bocado de palavra que vai aparecer só uma vez, duas vezes, e talvez nem traga tanto sentido ali no nosso trabalho, né? Ela apareceu, sei lá, uma palavra, mas ela não tem muito sentido. E aí a gente vai eliminar, beleza? Vamos colocar uma flag aqui para eliminar, porque senão o negócio fica muito grande também, tá bom? É uma medida totalmente discricionária, você vai poder brincar aí com esse negócio para saber se aumentando ou diminuindo você pode melhorar o seu resultado, tá bom? Isso é o trabalho do cientista de dados. Bora para frente, ele está fazendo esse trabalho aqui agora, e assim que ele fizer esse trabalho, ele vai mostrar pra gente, vai dar um print aqui para você ver aqui qual foi o output de saída, tá bom? Beleza, então tá lá, galera, olha só que interessante. Então, a partir de agora, a gente tem aqui, a gente fez o nosso trabalho de stemming, beleza? Agora, galera, a gente vai entrar no processo de criação da nossa máquina preditiva, criação do nosso modelo. E aqui a gente tem ainda algumas etapas que são próprias ali do processamento de linguagem natural, beleza? Aqui agora nós vamos criar uma parada chamada BOW, que é o Bag of Words, tá bom? Bag of Words. Isso aqui é uma técnica também, você junta as palavras numa caixa, num saco, para depois você fazer a contagem, tá bom? Isso é só processamento, tá bom? Tô só processando os dados ali, beleza? Como que eu faço isso, galera? Eu vou separar as palavras todas aqui no X do mesmo jeito. Cada palavra vai ser uma variável, é isso mesmo. Só que aí a gente vai criar, por exemplo, nesse caso aqui, a gente vai criar 1000 variáveis, olha que interessante. A gente vai limitar o máximo de features, o máximo de variáveis, o máximo de palavras em 1000, tá bom? Por quê? Porque, como eu falei, às vezes tem palavras que, né, apareceu uma vez ali, enfim, vai ter um peso muito pequenininho. Então, a gente limita para o nosso trabalho não ficar muito grande, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Em Y vai ser o sentimento, né? Vai ter lá o positivo ou o sentimento negativo, do mesmo jeitinho. A label vai estar do lado, as variáveis explicativas do outro. Aqui é a máquina preditiva, ó, o CV, Count Vectorizer. Então, o Count Vectorizer é o algoritmo aqui que a gente está chamando. A gente vai falar aqui o hiperparâmetro máximo de features é igual a 1000. E vamos fazer o fit, né? Aqui é a máquina preditiva, é o CV. Depois que a gente faz a máquina preditiva, o que a gente faz? Fit, né? Aqui especificamente para o Count Vectorizer, é o Fit Transform, né? O Fit Transform. E aí a gente coloca aqui dentro a review, né? Que é exatamente o nosso trabalho que a gente acabou de fazer com as variáveis, tá bom? Então, eu vou treinar aqui a nossa máquina preditiva. A partir de agora, a gente está jogando os dados de treino, a nossa máquina preditiva está sendo criada, e aí, a partir de agora, a gente vai visualizar aqui a nossa máquina preditiva. Então, ó, a partir de agora, a gente já tem aqui, né, a máquina preditiva com o sentimento lá, ó. Então, tá lá, o primeiro positivo, 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 depois negativo e assim por diante, tá bom? Tudo organizadinho, já tá tudo bonitinho, o X e o Y, já tá tudo massa. Só que é o seguinte, galera, olha só, é aqui que entra a beleza do Machine Learning. Eu acabei de fazer esse trabalho e eu utilizei o Count Vectorizer para que ele possa fazer a contagem das palavras. A partir de agora, cada palavra vai ter uma contagem e cada palavra é uma variável. Então, olha só, o Count Vectorizer, ele foi lá, contou lá a quantidade de palavras, limitou a 1000. E aí, o valor, então imagina lá que eu tenho a palavra é bom, é bom, a palavra é bom. Aí tem lá 10. Então, a nossa variável aqui, que vai ser essa palavra, vai ter o valor 10. Beleza? E como que eu vou usar isso aqui? Eu vou usar agora, galera, no Navy Base aqui embaixo. Olha que interessante, eu misturei duas coisas. Então eu peguei um trabalho de processamento de linguagem natural, agora eu vou utilizar um algoritmo de Machine Learning que você já conhece para a gente ter ali a nossa máquina preditiva que a gente está acostumado a fazer. Que lindo, né não? Então olha só, a partir de agora eu vou pegar esse X e esse Y, fazer o train test split normal que a gente sempre faz, tá bom? Aqui, ó, 20% para testar, e os outros 80% para treinar, e pronto, tá lá, ó. Separei agora o X e o Y bonitinho, agora a gente tem base de dados para testar e para treinar aqui, para treinar e para testar bonitinho. Quais são os algoritmos mesmo, Eduardo? Lembra que a gente importou lá, ó, o Gaussian Navy Base, o Multinomial Navy Base e o Bernoulli Navy Base? Não são os três tipos de Navy Base que a gente tem? Então, eu vou usar os três e aí a gente vai
exatamente saber qual que vai ser o melhor pra gente. A gente vai escolher o melhor. Não é assim que a gente faz? Então eu tô trazendo logo os três e a gente vai ficar com o melhor, tá bom? Então olha só, eu tô simplesmente chamando o Gaussian Navy Base sem hiperparâmetro, o multinomial Navy Base, estou colocando alguns parâmetros aqui, são dois, e o Bernoulli Navy Base eu também estou usando dois hiperparâmetros. Poderia não estar usando nenhum, mas esse aqui eu estou usando e geralmente eu sempre explico direitinho o que significa cada hiperparâmetro, né, dentro do programa Cientista de Dados na Prática, para que você possa aí se habituar a melhorar a sua máquina preditiva, beleza? Então vou criar os três, tá bom? Vou criar as três máquinas preditivas com três baselines que eu tenho aqui, estão criados os três baselines aqui. Na verdade eu estou fazendo três e aí o melhor vai ser a minha máquina preditiva final, tá bom? Eu vou fazer, fiz o treinamento, né? Fiz o fit, agora eu vou fazer o predict, né, galera? Ó, vou fazer o predict aqui agora. Então, acabei de fazer o predict, beleza? E agora eu vou dar uma olhada aqui, né, na acurácia para ver qual é a melhor máquina preditiva, se é o Gaussian, se é o multinomial ou se é o Bernoulli. Ou se é o Bernoulli, beleza? Então, vamos rodar aqui, executa. E aí a gente tem aqui a nossa máquina preditiva, os três resultados. Ó, o Gaussian foi o pior, né? 78% de assertividade aqui, de acurácia. Nós temos o multinomial, que é 83,1, e temos o Bernoulli, né, galera? Ó, o Bernoulli aqui. O Bernoulli foi 83,8, então ele vai ser a nossa máquina preditiva, que é o BNB, né? A máquina preditiva que é o Bernoulli Navy Base. Então nós temos aqui, vou salvar o Bernoulli Navy Base. A partir de agora, eu vou utilizar o Pickle. Lembra que eu falei para você que a gente ia utilizar o pacote chamado Pickle, que era para salvar, e que isso aqui agora é uma parada tão fera que antigamente eu tive que especificar no COBOL para ver como é que a gente ia chamar o algoritmo. Então, tá aqui, galera. Você criou a máquina preditiva, tá toda criadinha. Quando você quiser usar ela aqui agora, você vai simplesmente chamar ele no Pickle, porque você tá salvando aqui, ó, o nome da máquina preditiva aqui, ó, é o Model 1, beleza? Então tá lá, Model 1, minha máquina preditiva, que eu estou salvando, que eu acabei de salvar. Fechou? Tranquilo? Então, salvamos a máquina preditiva. Agora, vou minimizar. Ih, travei. Bom, pronto. Beleza. Então agora, galera, que a gente já salvou a máquina preditiva, está construída, nós treinamos, avaliamos, escolhemos a máquina preditiva final. Então imagina que você agora já está ali na parte de implementação, beleza? Então a partir de agora você fez todo o trabalho, agora é a parte de deploy. Então imagina que você já fez o deploy, salvou a máquina preditiva e já colocou um ambiente aí, né? Então imagina que você tem um site agora, onde você vai capturar as informações do chat do cliente, e aí o cliente vai escrever no chat, que a gente vai estar utilizando, é claro, uma parada que a gente escreveu aqui agora, que eu peguei de outro review, e vou colocar como se o cliente estivesse escrevendo aqui para a máquina preditiva fazer o trabalho de pré-processamento, o trabalho de passagem na máquina preditiva e o output, né, que é o resultado. Eu automatizando todo esse processo, eu consigo saber em tempo real o que os meus clientes estão achando. Olha como isso é surreal, beleza? Então vai pensando aí, ó, a partir de agora, os clientes estão lá, estão escrevendo as avaliações aí da sua empresa, tá bom? Então estão lá no chat falando dos seus produtos. Então olha só, vou pegar aqui agora, vou copiar essa parada aqui e vou jogar aqui no Google Tradutor, né? Sem medo de ser feliz, como eu mostro para você, sem medo de ser feliz mesmo, para você visualizar aqui o que é que está sendo escrito aqui nessa parada, beleza? Vou copiar, vou jogar aqui, vou apagar isso aqui e vou jogar aqui no Google Tradutor para você ver aqui, ó. Então, olha só o que está escrito aqui nesse review que o cara fez, né? Então, imagina lá, ó, cara, terrível, lixo completo, tripa desmiolada, um insulto a qualquer um que não seja fanboy de 8 anos. Na verdade, estou muito enojado que esse filme esteja fazendo tanto dinheiro, o que ele diz sobre as pessoas estúpidas. Cara, não precisa nem ler mais, você já sabe que o review dessa parada aqui é negativo. Então, se a nossa máquina preditiva estiver boa, ela vai saber que o sentimento dessa parada é negativo. Por quê? Porque, cara, a gente mandou ali uma série, mandamos 50 mil, na verdade 40 mil registros, 50 mil registros rotulados para que a máquina preditiva pudesse receber e avaliar ali, fazer todo um trabalho e saber o que é uma coisa positiva e o que é uma coisa negativa, beleza? Tivemos uma assertividade ali de 80 e tantos %, então eu acredito que a nossa máquina vai acertar também essa parada aqui, beleza? O sentimento tem que ser negativo, mas se tiver errado também, né? Vai fazer o quê, né? Não, mas eu acho que vai estar certinho também. Então olha só, como é que a máquina preditiva vai trabalhar? Ela precisa receber os dados do jeito que ela foi treinada para receber, beleza? Então, se você faz o pré-processamento lá limpando com expressão regular, você tem que fazer a mesma coisa. Ah, tirando caractere especial, a mesma coisa. Diminuindo as letras de maiúsculo para minúsculo, removendo stop word, fazendo aquela parada de gramática, Eduardo. Tudo, você tem que fazer tudo isso, e isso tem que estar ali já imbuído ali no seu operacional,
Tranquilo? Então isso tem que estar especificado também, a forma como você vai receber a informação para fazer o tratamento, passar na máquina preditiva e cuspir o resultado para você fazer o seu dashboard e a sua análise aí para o corpo executivo da sua empresa. Tranquilo? Então olha só, bora lá, como é que vai ser essa parada? Eu vou pegar esse Rev, que é esse review que o cara fez aqui, e vou fazer todas as 5 etapas que a gente fez aqui, tá? As 5 fases. Eu chamei de F1 para ficar mais fácil aí de você entender. Então, ó, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou fazer a limpeza, fazer lá, tirar o caractere especial, diminuir, fazer tudo que a gente fez nos mesmos outros, nas 5 fases. Depois, eu vou fazer lá aquele trabalho de tokenização que a gente fez, né, com Count Vectorizer, e aí eu vou passar para a máquina preditiva, né? Eu vou pegar lá na máquina preditiva a nossa máquina preditiva que a gente utilizou que é a BNB, e vou pedir para ele fazer a predição, tá bom? Esse resumido, tá, galera? Eu tô resumindo essa fase aqui exatamente para uma implementação que eu tô resumindo aqui nessa célula aqui. É óbvio que você não vai entender linha por linha, mas eu vou deixar esse script aí para você. Esse script é teu. Depois você vai poder debugar linha a linha. A gente tira, troca uma ideia aí e tal, e tenta se aprofundar mais. Mas como eu sempre falo, eu não tenho o tempo que eu tenho com os meus alunos aqui contigo. Eu tô no YouTube, eu tô no Facebook, tô no Instagram, na rede social. A gente tem aí 1 horinha no máximo pra gente fazer essa parada. Então eu não tenho o tempo que eu devia ter, mas aqui, o tempo que eu tenho com os meus alunos no programa Cientista de Dados na Prática, aí a gente detalha essa parada toda aqui e vai de voador em cada linha. Beleza? Tranquilo? Então bora pra frente. Vamos lá. A partir de agora eu vou pegar a nossa máquina preditiva, que é o Bernoulli Navy Base que a gente fez, e aí eu vou passar esse dado aqui, essa review. A partir do momento que eu passo essa review, a gente consegue ali saber qual é o resultado desse YPRED, e aí a gente já sabe qual é esse resultado, porque a gente viu que a nossa máquina preditiva, ela é uma máquina preditiva que acerta a grande maioria dos casos. Na verdade, para ser mais exato, a nossa máquina preditiva acerta lá 80 e tantos %, e isso é uma beleza. Tá aqui o sentimento negativo. Então imagina, olha só que fera, imagina se você tem isso em tempo real aí na sua empresa, do que está acontecendo. E isso pode estar passando pela sua cabeça assim, nossa, Eduardo, mas cara, minha empresa não tem esse tanto de coisa não. Mas dependendo de onde você trabalha, cara, imagina, o Banco do Brasil tinha tanta interação com o cliente diária, era centenas de milhares de interações por dia. Então, se você, por exemplo, estivesse olhando o Twitter lá do Banco do Brasil e estivesse capturando essas informações ali do que estão rolando na timeline do Twitter falando do Banco do Brasil, cara, se você não tem uma parada automatizada como essa aqui para você criar um dashboard e alimentar ali de forma online para o seu board aí estar acompanhando e saber se estão falando bem ou estão falando mal, se estão falando positivo ou estão falando negativo, cara, é muito difícil, entendeu? Então, assim, existem empresas que têm isso aqui numa quantidade frenética e não se assuste, a maioria das grandes empresas tem necessidade de fazer um trabalho como esse aqui. Então, ó, abre o olho, fica ligado, porque cientista de dados que sabe fazer isso aqui, cara, é disputada tapa aí, não é meu, traz esse cientista de dados aqui que é meu de verdade, beleza? Cara, eu espero que você tenha gostado. Tá? Espero que verdadeiramente essa parada agregue valor aí na sua jornada como cientista de dados, porque é esse o meu objetivo, é pegar na sua mão e fazer com que você seja um cientista de dados na prática e que você leve aí soluções que podem realmente ajudar as empresas no seu dia a dia. Tudo bem? Tranquilo? Com isso você vai ser disputado e, por decorrência, muito bem remunerado, como os cientistas de dados estão sendo remunerados no nosso mercado. Nessa onda, nessa bolha que a gente está vivendo aí de cientista de dados, de procura por cientistas de dados. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, cara, vou te pedir uma coisa só. Entra aqui nesse vídeo no YouTube agora aqui, comenta, cara, e fala, pô, Eduardo, legal, pô, Eduardo, gostei. E se você não gostou, me fala também, fala, Eduardo, tá difícil, eu não quero conteúdo assim não, traz coisa mais fácil, porque, cara, o que importa é que eu tenho que atingir a você, eu tenho que fazer conteúdo alinhado aí com as coisas que você tá esperando, tá bom? Porque é esse o meu objetivo. Eu tenho uma grande missão, que é de formar pelo menos 1000 cientistas de dados na prática em 2022, e eu espero que você esteja comigo nessa missão. Tamo junto, simbora? Cara, mais vídeos como esse, você sabe, deixa aqui todos os meus links das minhas redes sociais. Esse script você vai pegar aqui nesse canal no Telegram, tá bom? Aqui no canal no Telegram, na Galera Raiz, é onde eu disponibilizo esse script e é onde eu disponibilizo os datasets para que você possa aí curtir e já colocar a mão na massa, porque comigo é assim. Eu espero que você sempre faça na prática. Você pega aqui, aprende e já coloca em prática, já coloca aí a mão na massa. Tranquilo? Tamo junto? Então a gente se vê no próximo Ciência dos Dados na Prática. Um beijo gigante, a gente se vê. Tchau, tchau.